Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais um tempo de aprendizado na palavra do Senhor. Vamos continuar analisando a visão dos 4 animais. E agora, já na parte conclusiva, após a leitura e o comentário do capítulo, do verso 25, onde o anjo disse para Daniel que o chifre pequeno, que é o anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Já nos vídeos anteriores, comentamos ponto por ponto destes fatos que envolverá a administração do chifre pequeno, isto é, do anticristo. E no verso seguinte, verso 26, vejamos a clareza com que o anjo trata do assunto. Note, mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio para o destruir e o desfazer até o fim. Como a gente já sabe, este é o último governo, o último rei da terra. E, como em outras profecias, está escrito que ele fará conforme a sua vontade. Ele fará o que quiser. Ele será um ditador renomado. Ele vai galgar o poder através de muitas alianças. E depois destas alianças, ele se tornará o poderoso da terra e, então, ele agirá como age um déspota, um ditador sem limite. E, conforme já aprendemos no verso 25, os santos, a igreja sofrerá naquele tempo que Jesus classificou de a grande tribulação. No verso 26, quando vem esta adversativa, mas mostra então que as coisas vão mudar para ele, mas o tribunal se assentará em juízo. Que tribunal será este? Logicamente, o tribunal de Deus. Lembre que Daniel, quando estava expondo ao anjo os detalhes daquilo que ele vira na visão, ele mencionou que viu
que o chifre pequeno fazia guerra aos santos e os vencia. Até, note, esta palavra mostra tempo, até que veio o juízo, ou o tempo em que os santos possuirão a terra. Note que enquanto durante a tribulação os santos estarão sob a perseguição, sobre o domínio maldito do anticristo, haverá uma virada no cenário político. O tribunal de Deus, isto é, Jesus voltará. Isto está claro nas Escrituras. Jesus voltará visivelmente. Cuidado com essa teoria de que Jesus virá de modo oculto. Aquele ensino de que haverá um desaparecimento de pessoas inexplicável no mundo todo. Não, aqui está dizendo, aliás, Mateus 24, versos 29 e 30. Primeiro, no verso 29, está claro, Jesus, no seu modo de ensinar, tão clássico, Jesus disse que, terminada a tribulação daqueles dias, isto é, ele virá não antes da grande tribulação, ele virá depois da grande tribulação. Ele diz, claro, que terminada a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. E o acontecimento máximo, então se verá, note, ele não vai vir de modo misterioso, de modo oculto. Então se verá o Filho do Homem que vai descer entre nuvens e todo olho o verá. Como então alguém ensina, crê que ele virá de modo oculto? Todo olho o verá. E haverá também um clangor, um movimento de trombetas nos ares, porque anjos irão percorrer os 4 cantos da terra e vai ajuntar os escolhidos de Deus, ou seja, os remidos, os salvos, a igreja de Deus, espalhada pelo mundo todo, vai reunir-se e concorda com isto Apocalipse 11, quando João, lá da ilha de Patmos,
ele ouviu aquelas grandes vozes no céu que gritavam, cantavam forte: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, 15. Isto acontecerá ao soar da 7ª e última trombeta. No verso 18 deste mesmo capítulo, chegou o tempo, aleluia, chegou o tempo de se dar o galardão, isto é, o tempo determinado, a data, ou seja, esse dia que está predatado, quando os profetas de Deus, os santos profetas, receberão o seu galardão. E os santos de todo o universo, aqueles que temem a Deus, e chegou o tempo, então, de destruir os que destroem a terra. É claro que aí está incluído o anticristo. E, concluindo, note que o anjo diz a Daniel que neste tribunal de juízo será tirado o domínio do ímpio, do iníquo, do homem da iniquidade, do filho da perdição. Ele cairá do seu trono, ele será destruído, o seu reino vai terminar e ele vai ser jogado, ele e o falso profeta, no lago de fogo. Apocalipse 19, 20. Terminou, então, o tempo dos gentios. Terminou o tempo do homem. E o Senhor Jesus será entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, nós só vamos dizer hoje, diante de todas estas verdades: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém.